Olá, diletos amigos do Parabiapina, aqui quem vos fala é de Antônio Alberto. Prezados, faz um tempo que eu não venho gravar vídeo nesse canal, por questão, né, de tempo e trabalho que eu tenho me ocupado ultimamente. Aqui eu quero gravar um vídeo, certo? O tema é sobre uns 2 anos, certo? Que eu ando estudando, né? Uma tese, né? Uma lista de livros que não existe atualmente no meio brasileiro, certo? Tanto no meio acadêmico ou no meio de estudos conservadores, entende? Eu andei, né, como já andei estudando tanto a esquerda como a direita, né? A esquerda que prega o marxismo, o socialismo, o materialismo ateu e tutti quanti. A direita que passa um pano para a maçonaria, para o liberalismo, para o americanismo, para o sionismo e tutti quanti, para esses lados materialistas. Então, tanto a esquerda e a direita tem um lado materialista, certo? É que eu não estou apresentando para vocês uma terceira via, né? Que você já conhece, entende? Eu estou aqui falando para vocês um lado da política tradicional, que aqui eu quero apresentar para vocês que foi um dos livros que eu comecei a ler, que eu comecei a ter esse despertar de consciência, que foi do livro Da Direita Moderna à Direita Tradicional, do César Ranquetá, certo? É um livro bastante bom, que ele aborda como você deve, né, descobrir esse lado da política tradicional, que são vários autores que a direita não cita, não conta, se cita é muito pouco, certo? A direita tem um certo, né, um viés patriota e conservador, só que ele não, né, remonta, né, para o Brasil, a brasilidade. Ele traz ideologias estrangeiras. Se você quer aderir a uma política tradicional, você tem que se advir desses estrangeirismos. Aqui eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu andei lendo, espero que vocês leiam também, pois um certo grupo, né, diz que só eles leem, só eles estudam, faz documentários e os tradicionalistas, né, que vêm para um lado mais tradicional, eles não fazem nada. Nós não temos jornais, não temos meios igual a eles, então temos ainda que criar, porque na literatura mesmo temos ainda, principalmente pela censura. Eles reclamavam tanto da censura da esquerda e a direita não divulga também uma política tradicional. Alguns divulgam, mas com um viés, né, direitista, entende? E esse não é o lado que nós queremos, né, levar. Não queremos politizar, vamos dizer assim, alguma religião, mas sim levar, né, o verdadeiro lado da política que Jesus falava, o lado das virtudes, né, das virtudes políticas. E aqui direto eu quero apresentar um livro, A Doutrina Social da Igreja, Carlos Ramalhete. Eu indico bastante, né? Teve um certo aí criador da direita, disse que a doutrina social da igreja estava casada em 4 séculos perante ao liberalismo de von Mises, né? Então, espero que vocês leiam e se desvinculem desse lado político. Aqui um livro que você não vai ver em canto nenhum mesmo, certo? Pois não se encontra nem em sebos e nem em PDF. Você tem que garimpar muito para encontrar. É o livro que chama-se O Compêndio de Moral e Cívica do Plínio Salgado. Se vocês notarem aqui na capa, ela tem assim duas cores, certo? Aqui representa a bandeira que traz a moral da civilização cristã do Ocidente, né? Que vem de Roma, né? Do Vaticano. E aqui a brasilidade do Brasil, o verde e amarelo. É o Compêndio de Instrução Moral e Cívica, Plínio Salgado, do ano de 1965, um livro muito antigo mesmo. E aqui na frente você pode ver aqui, né, um lírio, né, que representa, né, a virilidade, né, principalmente quem é devoto de São José. Plínio Salgado era um autor bastante católico e tradicional, que foi muito difamado com o tempo, certo? Aqui, indicando outro autor, foi um dos que eu gostei muito, certo? Abriu muito mesmo o leque. É a biografia
de Salazar. Salazar foi um dos maiores estadistas do século XX, também tem Franco, certo? E tem outro estadista, certo? Que eu também admiro, que é o Gabriel Garcia Moreno. Então eu indico vocês estudar sobre o Gabriel Garcia Moreno, Salazar e Franco. Ainda eu não tive ainda acesso, né, às biografias deles, porque é muito difícil, já falei para você, livros tradicionalistas. Algumas editoras estão nesse caminho para relançar os livros, como principal a editora Resistência, né, Cultural, que está lançando alguns livros do Plínio Salgado e quem sabe relançar do Gustavo Barroso, vai lançar alguns livros relacionados a Salazar, Franco e já tem alguns a Gabriel Garcia Moreno, certo? E aqui da editora Santo Atanásio, que lançou o Código Social e o Código Familiar. É uma síntese da doutrina social católica. Aqui fala principalmente do regime de concordata que Salazar propôs, entende? É também um livro muito bom e essencial para você entender sobre a doutrina social da igreja, certo? Aqui agora eu quero falar tanto de livros envolvidos na política, mas também livros de literatura, porque se você quer ser verdadeiramente um patriota, você quer amar a sua pátria, se você quer ser um brasileiro, você também tem que resgatar os seus heróis da pátria e uma boa literatura. Eu vou indicar aqui duas obras literárias de cearense, certo? Primeiro é o Guarani, José de Alencar, uma obra bastante famosa. E a posterior, a Terra de Sol, Gustavo Barroso, para quem não sabe, é a cidade de Fortaleza, é Terra do Sol, por causa, né, em alusão ao livro desse grande cearense que é o Prato da Casa. E Gustavo Barroso sofre extremamente um grande preconceito, né, pessoas que têm dodó e que não querem, né, ver esse grande tesouro que é o Gustavo Barroso. Outros livros que eu estou indicando também aqui, ó, é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica, pela Paulinas, certo? É um livro também de iniciação à doutrina social da Igreja, indico muito para vocês. Aqui é um livro que se tornou muito polêmica. Foi divulgado pelos direitistas, mas como o professor Carlos Nogueira, vamos dizer, falou, né, criticou os erros da direita, ele ficou como se fosse um traidor. Aqui é um bom livro, né, a Suma Gramatical da Língua Portuguesa, Gramática Geral e Avançada. O professor Carlos Nogueira fala que para você, né, amar o seu país, você também tem que amar a sua gramática, né? Você tem que amar a sua língua, você não pode falar errado. Então, eu recomendo extremamente, né? E aqui é um livro bastante raro. É o Compêndio Símbolos, Definições e Declarações da Fé Moral, o Danzig, né? Ele estava embalado aqui porque é um livro extremamente raro e eu não uso ele assim de qualquer maneira. Eu recomendo o Danzig também. Tem aqui os documentos da igreja, documentos de Leão XIII, Paulinho da Paulus, certo? Eu recomendo muito também, pois para mim para minha pessoa, foi um dos maiores papas, né? Do século XIX, certo? Que eu já vim estudando. Eu não posso afirmar que foi um dos maiores papas da Santa Igreja, porque já ouvi papas santos, entende? Eu não tenho nenhuma intelectualidade para isso. Mas você quer estudar muito sobre a doutrina social da Igreja, como falou o Papa São João XXIII, que é para os homens de boa vontade, não só para os católicos, sim, mas para todos aqueles homens que querem encontrar a verdade. E aqui é uma biografia, certo, de uma pessoa bastante difamada, o Plínio Salgado. Eu não recomendo nenhum livro mesmo que se falar do Plínio Salgado que não seja indicado por autores integralistas, né, por integralistas atuais, porque falam muitas mentiras sobre ele, né. Plínio Salgado, meu pai, da Maria Amélia Salgado Loureiro, certo? Aqui é filho do Plínio Salgado, certo? Então é um livro extremamente pessoal que ela fala a visão que ela tinha do pai dela, certo? Aqui o grupo direitista, né, fala, né, o primeiro movimento anticomunista foi a Ação Integralista Brasileira. Então aqui um livro que eu irei indicar é o Livro Negro do Comunismo, Os Crimes, Terrores e a Repressão. É um livro bastante grande, né, um livro bastante comunista para você saber também o grande mal do comunismo. Mas eu não posso só falar o mal do comunismo, falar de também um dos responsáveis pelo comunismo, que foi a maçonaria.
muitos direitistas esperam que eles citem esse livro, que é do Monsenhor Henri de Laus, A Conjuração Anticristã, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Aqui ele fala tanto mal do sionismo, como da maçonaria, do liberalismo e tudo quanto. Ele fala dos grandes males que querem destruir o Ocidente cristão, certo? Vocês leiam e parem de palpitar. Falar que o comunismo, né, e o liberalismo são extremamente os males do Ocidente. Às vezes ele nem fala muito de liberalismo, né? Eles não citam a maçonaria. E aqui, certo? Vocês quiseram a introdução ao tomismo, que também é extremamente tradicional, é do Cheston, né? São Tomás de Aquino. E para finalizar esse vídeo, certo, introdutório, tem algumas obras, né, que eles não se encontram, né, lançados, né? Alguns já foram lançados atualmente. Esse aqui é o primeiro, né, o Catecismo Anticomunista, Dom Geraldo de Constance Gaudi. Carlos Nogueira vai lançar o Catecismo Antiliberal, a gente combater tanto o liberalismo também como o comunismo, os dois. Aqui eu vou mostrar para vocês o surgimento de uma doutrina, certo, 100% brasileira, se vocês quiserem estudar, certo, introduzir nela, a doutrina do Sigma, do Plínio Salgado. Ele explica, né, os grandes erros da democracia liberal e ele fala sobre uma democracia orgânica para contrapor essa democracia liberal. Não é passado no meio acadêmico e nem outros meios, porque vocês já sabem, né? Eles não querem que você reconheça verdadeiramente a história do Brasil. E aqui eu vou citar dois últimos livros, né, que muitos não chegaram no final desse vídeo, mas justamente apresentarei por isso, pois é um livro que não se é citado mesmo, porque criou-se uma mitologia ruim sobre ele. É Gustavo Barroso, Judaísmo, Maçonaria e o Comunismo, um livro bastante polêmico, que ele fala sobre a relação dos três, certo? Levando aqui ao lado do sionismo, certo? E aqui a maçonaria, né, uma seita judaica, libertrante, que Gustavo Barroso ele traduziu, lembrando-se que o antisionismo não é o mesmo que o antissemitismo, entende? E o anti-americanismo, se não gostar do americanismo, você não quer dizer que seu Deus é Estados Unidos, certo? Muitas pessoas não sabem esses nuances, né? Os inimigos da pátria querem usar falsos argumentos contra nós, como os esquerdistas fazem. Então a direita e a esquerda têm um certo materialismo. Então, diretos amigos, né, eu espero que vocês leiam um pouco, né, mas pessoas dizem que nós também não lemos outros lados. Aqui eu tenho um livro, né, certo, de Von Mises, tem alguns livros de Von Mises, né, e também tem um livro, né, alguns livros do criador da direita, o Olavo de Carvalho. Então eu espero que vocês leiam esse grande arcabouço literário e que vocês despertem para uma política tradicional. E aqui eu termino. Será que existe uma política tradicional? É só isso, meus amigos. Salve Maria e salve Roma.